Fala, meu povo! Eu não sei o horário em que você estará assistindo a esse vídeo. De antemão já deixo para vocês aí meu bom dia, boa tarde e boa noite. Eu me chamo Matheus Farias e hoje nós teremos mais que uma aula de Direito Processual Penal, com um assunto maravilhoso chamado Teoria Geral da Prova. Bom, mas o que é prova, Matheus? Bem, a prova, eu poderia falar aqui de forma resumida para vocês que nada mais é do que demonstrar a veracidade de um fato que ocorreu. Mas a prova, ela não se limita só a isso. Ela possui vários entendimentos e vários conceitos. Como, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um entendimento do professor Renato Brasileiro, que ele fala assim: provar significa demonstrar a veracidade de um determinado enunciado em relação a um fato no âmbito do processo. Viu? Deu para perceber que o conceito de prova já deu uma diferença? Vejamos bem. É possível conceituar a prova em dois sentidos: no sentido objetivo e no sentido subjetivo. Vejamos. No sentido objetivo, nós teremos a prova como um instrumento plenamente hábil para demonstrar a configuração existente daquele fato. Já o subjetivo, temos certeza, estado psíquico, pelo que o magistrado extrai do elemento trazido nos autos para a formação do seu convencimento. Vamos voltar agora um pouquinho e falar sobre a prova, novamente, só que de acordo com o Código de Processo Penal, que ela é a mesma coisa, só muda em partes que ela comprova a veracidade dos fatos, só que ocorreram no delito que foi acometido, que aí influenciará diretamente ao julgador. Temos também o objetivo da prova, que é o fato que se pretende provar, constante na alegação da parte, ao passo que o conteúdo corresponde ao que se conseguiu provar, ou seja, ao fato demonstrado no suporte físico documental. Pronto, muito bom. Ficou facinho já o que você explicou. Agora me explique qual é a função da prova. O que é que ela faz no processo? De modo geral, a função da prova, ela tem de ligar a teoria entre a realidade. É basicamente isso. Agora já a função da prova no processo penal, ela tem como finalidade a reconstrução dos fatos interligados, buscando chegar o mais próximo possível da realidade dos fatos que estão sendo investigados ou discutidos. Tendo em vista feito essas abordagens, deu para passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Agora eu abro espaço para minha colega Micaele falar sobre as fontes de prova. Agora vamos falar sobre fonte da prova, momento da prova e etapas da prova no processo penal. A fonte da prova é tudo aquilo que está apto a oferecer um resultado ao processo. Vale pontuar que essas fontes sempre existem antes do processo, sendo elas idôneas e aptas a oferecer um resultado, a saber, documento, sangue ou um sujeito a testemunhar e etc. As etapas da prova no processo penal se dá primeiramente pela admissão das provas, que é quando o juiz manifesta-se acerca da sua admissibilidade. Depois vem a produção das provas, que essas provas são produzidas no curso do processo. E vem, por terceiro, a valoração das provas, que é a apreciação do juiz na hora de dar a sentença. Uma observação: a proposição das provas se dá quando as partes se manifestam, indicam qual é o meio de prova que cada um irá utilizar para o convencimento do juiz. Já o momento da prova no processo penal se dá antes de iniciar a ação penal, na fase de inquérito, na instrução ou antes de proferir a sentença, ou seja, a qualquer momento dentro do lapso temporal inquisitorial ou processual, firmado no artigo 156, inciso 1 e 2 do CPP.
Agora estou passando a palavra para o meu colega José Florencio dar continuidade ao tema. Olá, me chamo José e agora, dando continuidade, vou falar sobre a classificação das provas em relação à sua forma. Temos a forma testemunhal, que é dada através de depoimentos prestados. Temos a forma documental, por meio de documentos produzidos e constante em todo o processo. Temos a forma material, que refere-se ao meio físico, biológico e químico, e que, por exemplo, é dado em um exame de corpo de delito. E agora vamos falar sobre as provas diretas e indiretas. A prova direta incide sobre o próprio fato probando. A prova indireta se parte de um fato ou circunstância conhecida ou provada e, por dedução, tenta chegar àquilo que pretende provar. E só uma observação, a prova indireta também é conhecida como prova indiciária. Vamos supor que em um ônibus tem um motorista e 20 passageiros. O motorista saca uma arma e efetua um disparo, levando apenas um passageiro a óbito. Dessa forma, existiriam 19 testemunhas presentes, ou seja, 19 pessoas que presenciaram o fato. Ou seja, isso é uma prova direta. E agora vamos dar uma hipótese de prova indireta. Vamos supor que no ônibus existem apenas um motorista. Vamos supor que no ônibus existem apenas um motorista e apenas um passageiro. E o motorista saca a arma, efetua o disparo e executa o passageiro. Dessa forma, como não tem nenhuma testemunha presente, nenhuma pessoa naquele local, vamos ter apenas uma prova indireta, que é a do motorista estar no mesmo local que a vítima. Mas nós sabemos que no ônibus estavam o passageiro e o motorista. Como o passageiro veio a óbito, o nosso fato sabido é que o motorista pode ter executado o passageiro. Através desse fato e de um raciocínio lógico, nós podemos chegar ao que nós queremos provar. Pois, como eu falei anteriormente, a prova indireta é uma prova indiciária. E agora, abordando outro tópico, vou falar sobre a diferença entre prova real e prova pessoal. Prova real é aquela que resulta do fato, como por exemplo, as fotografias e as pegadas no local do crime. Já a prova pessoal decorre do conhecimento de alguém, como por exemplo, a confissão e a testemunha.